Olá, todos bem? Bem, Tudo bem, né? bem. Então, gente, hoje o nosso tema, ele é atualíssimo, dado a nossa realidade no mundo em que estamos vivendo, né? Nessa fase de transição planetária, que é a mudança das características comportamentais das pessoas e também a condição que o planeta nos oferece para a sobrevivência. Estamos até falando do calor, da temperatura, de lugares mais quentes, né? E uma série de coisas assim. Então, hoje nós vamos falar de um tema, né, do nosso querido Raul Teixeira, do Espírito, foi ditado pelo Espírito Joanes, né? E Joanes, ele faz uma passagem sobre o planeta, né? A nossa Terra é o título especificamente, está no capítulo 1 do livro, depois vocês procurem, mas que também faz referência nesse livro ao nosso Evangelho. Então, para uso diário, é o nome do livro, tá? De Joanes, psicografia do Raul Teixeira, vem nos chamar por uma observação interessante que Paulo nos passa nas suas cartas, de que tudo que nós devemos fazer no mundo, devemos fazer como se fosse para Deus e não para os homens. E cuidar do planeta, da nossa casa, é o nosso papel também, é a nossa finalidade. Então, assim, o tema proposto à casa é estarmos pensando no nosso posicionamento enquanto mordomos do Criador, não é? Auxiliares de Jesus, nessa obra regenerativa que bate as portas, prioritariamente dentro de nós, porque há uma necessidade de estarmos melhores a cada dia que passa, mas também contribuir de maneira ativa, né, de maneira real, para as questões que nos cercam diariamente. E aí Joanes, o Espírito, ele começa a falar nesse texto Planeta Terra, ou Nosso Mundo, sobre o que nós sentimos quando observamos dificuldades das pessoas que estão ao nosso redor. Aí ele narra, né, vemos situações de conflitos entre nações, crianças sendo atingidas, né, ou machucadas, né, lares sendo destruídos, também os idosos, as pessoas na fase do seu envelhecimento sendo abandonado, esquecido, a fome assolando diversos lugares, embora o mundo possui comida para muita gente, né, ou para mais 2 ou 3 vezes a população da Terra, nós produzimos isso, mas a fome permanece. E aí ele chama a atenção que nós ficamos consternados, nós ficamos sentidos, né? Já que estamos caminhando para uma atitude mais humana e proximal da característica, né, de ser um cuidador do próximo, né, de sermos caridosos, cuidadosos uns com os outros. Então, o tema hoje nos convida a esse processo. O que é tudo que fizeres no mundo, façais como se fosse para Deus e não para os homens? O que o Joanes veio nos trazer? A terra, no lugar de nós vivermos reclamando das guerras, da fome e da frieza no coração das pessoas, do abandono das crianças e dos idosos, das pessoas adoecidas nas filas de hospitais e não são bem atendidas, nós tentarmos observar a lição disso para todos nós que vivemos aqui. Aí ele chama a atenção de que a primeira coisa que nós recebemos é um planeta bonito. Nós vivemos num planeta bonito. E aí o Joanes nos diz para olharmos geralmente o nascer do sol, que perdemos o tempo disso, né? E observarmos também o pôr do sol, observarmos à noite os pontinhos de estrelas no céu e quando tivermos lua também observarmos o brilho da lua. Quando estivermos caminhando, observarmos as plantas, as árvores e a variação dos tons de verde, porque não tem só uma cor de verde, as tonalidades são diferentes. E pede também que, independente dos pássaros que nós estamos vivenciando, observar como é que são os cantos desses pássaros e o jeito, o bailado que esses pássaros fazem enquanto estão voando. Então ele diz que nesse momento nós vamos ver o quanto que o Criador foi caprichoso em nos colocar num lugar belo que todos os dias emoldura nossas vidas, com o vento, a brisa desse vento, um calor do sol, às vezes um pouco exagerado, dependendo da hora, né? Também um pouco do orvalho no nosso rosto, um pouco da chuva que nós necessitamos, mas principalmente a doação que recebemos da natureza, principalmente do mundo vegetal e do mundo animal.
O mundo vegetal nos dá sombra, se não for uma árvore frutífera. Ou nos dará flores para embelezar o nosso dia. Ou então nos dará frutos dessas flores para alimentar o nosso físico e nos dar saúde física adequada. O pássaro, com seu voo, embelezar a nossa cabeça, que de vez em quando fica preocupado com algumas coisas, e um pássaro pode passar voando e cantando, e aquele canto belo nos dar um repouso na alma e uma tranquilidade no coração. Então ele diz que o capricho do Criador conosco, em nos colocar nesse planeta belo, ele comenta que faz com que, ao observar isso, nós devemos diminuir as queixas e reclamações. Nós reclamamos muito mais do que agradecemos, e tudo que está ao nosso redor é por gratidão. Então, assim, podemos até fazer um comentário para consertar alguma coisa. Bom, está calor, o que eu vou fazer? Plantar mais árvores, né? Está muito frio, o que eu vou fazer? Proteger com agasalho, com um prédio, quem está sentindo frio. Então, para a gente observar no ponto de vista de sermos fiéis servidores do Criador para tornar melhor aquele lugar. Mas aí o Joanes disse que devemos olhar isso para dentro, nessa trajetória que está entre o nosso coração, que é o sentimento, e o nosso cérebro, que é a nossa razão. É uma trajetória longa para nós, porque nós demoramos a compreender os testes, as provas que nós temos que vivenciar para nos tornarmos melhores. Por quê? Estamos no mundo de expiação e provas, transitando ainda para a regeneração. Nós vamos ter facilidade na regeneração? Não, porque a regeneração é um momento do teste de quem fica e de quem não fica, de quem é bom e de quem não é, porque a regeneração é como um degrau de uma escada que você vai subir. Nós iremos para mundos felizes. Nos mundos felizes, gente, para se ter uma ideia, não se tem canhão, não se tem polícia na rua com armamento na cintura, você não vai ter objetos venenosos para contaminar alguém, você não vai ter doenças que são incapacitantes ou degenerativas, porque o nome do planeta é mundos felizes. Mas isso vai depender da maneira que nós tratamos o nosso planeta hoje a partir do que está dentro de nós, ok? Se eu tenho um cuidado no meu coração com sentimentos de benevolência, de bondade, de caridade, isso vai sempre garantir para nós que também vamos emitir para as pessoas que estão ao nosso redor benevolência, bondade e caridade sempre. Se no nosso pensamento nós utilizamos de forma criativa para solucionar situações comprometedoras, no lugar de ficarmos criticando, reclamando daquilo que está ao nosso redor, vamos aí estar sim ajudando a implantar um reino de paz e de equilíbrio e de harmonia nos lugares que possivelmente no pensamento mais simples nós estaríamos aí apenas falando mal. Nós chamamos de queixas, nós ficamos reclamando. Então, o que nessa passagem Joanes nos convida? Ele diz que o planeta é um presente de Deus para nós. E é um presente para que nós possamos ter experiências que vai nos garantir um aprendizado de qualidade. Então, independente do que nós estamos vivenciando, devemos olhar claramente para aquele que é amor, soberanamente justo e bom, e tentar sentir o que ele está procurando que surja dentro de nós, ok? Então, tem muita poeira, eu vou reclamar da poeira que está sujando a roupa? Não, eu vou pensar em colocar um gramado e molhar aquele local para melhorar a temperatura e reduzir a poeira, não é assim? Se eu tenho um local com muita sujidade, com muito lixo acumulado, o que eu vou fazer ali no trabalho? Vou fazer um trabalho de reutilização, de reaproveitamento ou de reciclagem, como muita gente chama, envolvendo pessoas na estrutura de artesanato, de aprendizado, para fazer uma coleta seletiva. Então o objetivo não é não jogue lixo nesse lugar, mas não existe lixo na terra, existe resíduo, existe rejeito. Porque aquele lixo que hoje nós chamamos assim, daqui a bilhões de anos será uma rocha ou simplesmente uma poeira, não é? Então hoje, o que o texto nos chama? Ficarmos atentos a como nós sentimos e pensamos aquilo que está ao nosso redor. Reduzir as reclamações e observar no chamamento de Jesus aquilo que é bom para nós. Como Paulo disse, tudo que fizeste no mundo, façais como se fosse para Deus e não para os homens. Será que jogar um papel na rua, estou fazendo isso para Deus ou para os homens? Será que reclamar do barulho de uma música alta, eu estou fazendo algo que é para Deus ou para os homens? Agora, no momento que eu passo a ter um papel educativo,
compreensivo, acolhedor e caridoso, eu faço a transformação. Porque meu sentimento e meu pensamento vai, vamos dizer assim, contaminar, envolver aquelas pessoas dentro de quê? Do Evangelho de Jesus. E qual é o Evangelho de Jesus? Quando Joanes pede para não ficarmos reclamando da situação que o planeta passa, da guerra e da fome. É viver a mansuetude e humildade do Mestre. Tudo vem para o nosso bem. Por isso que nós somos seres inteligentes da criação, como consta no livro dos Espíritos. A inteligência está em nós, não é? Mas não é aquela inteligência absoluta do Criador, não é? Aquele que é supremo em tudo, mas é uma inteligência relativa que auxilia, como coautor da obra de Deus, a fazer as coisas se tornarem melhores. Quem lembra da nossa pré-história, nós vivíamos nas cavernas. Depois nós começamos a lapidar uma pedra para fazer uma peça de corte, para poder suprir a garra e o dente que nós não temos, que os animais têm. E passamos a cortar os animais e melhorar nossa alimentação. Depois dessa pedrinha chamada sílex, nós caminhamos já para preparação e fundição dos metais. A partir daí já tivemos coisas mais elaboradas, já saímos da caverna e hoje nós chegamos aqui, no planeta da inteligência artificial, do site GPT, que tudo vem para tornar a nossa vida mais suave, num planeta que sempre vai cobrar de nós o uso da inteligência, mas junto com ela o padrão do sentimento para controlar essa inteligência. Porque se usarmos somente a razão, nós seremos tirânicos, nós seremos ruins, porque tudo sabemos, nos acharemos melhores do que o outro. Se usarmos só o sentimento, nós seremos ingênuos e os outros vão estar sempre nos enganando e nos colocando em situação de dificuldade. Se nós formos mansos e humildes, tivermos harmonia, equilíbrio entre coração e cérebro, sentimento e razão, seremos um mordomo fiel, porque um vai estar censurando o outro. Na hora que a minha razão, o meu conhecimento achar que é melhor do que do outro, a minha religião achar que é melhor do que do outro, né? A minha roupa por ser melhor do que do outro eu sou melhor, o sentimento vai dizer: sois todos filhos da natureza, não é isso? Estamos no reino que é dividido no reino mineral, no reino vegetal, o reino animal e o reino hominal dos seres humanos. E depois nós vamos caminhar, depois que sairmos da transição para mundos felizes, depois mundo, né, de amor, nós vamos partir para onde? Nós vamos entrar na pátria espiritual. Mas a construção agora é hoje, aqui. Então, o nosso mundo, cuidar do mundo e cuidar de nós, começa dentro. Quando eu tenho muito carinho por mim, ao redor, na minha casa, no meu quintal, eu terei muito carinho. Ele será limpo, será cuidado, será arejado. Mesmo que não seja uma casa belíssima, né, de pessoas riquíssimas, mas é um local aconchegante, belo e limpo, em virtude do cuidado que eu tenho dentro de mim. Do lado de fora, sempre vai refletir o que eu carrego dentro de mim. Se vocês observarem alguém andando na rua despenteado, a roupa amassada, né, a meia de outra cor, você já diz assim: poxa, fulano está com problema, né? Tem alguma coisa estranha nele, está despenteado, a barba mal feita, né? O botão da camisa fora de lugar, não é assim? A gente já percebe o exterior do indivíduo. Assim é a estrutura do planeta, né? Então, no lugar de reclamarmos da guerra, reclamarmos da fome, do abandono dos idosos sozinhos nos lares, aquelas pessoas que chegam nos hospitais e de repente, por falta de profissional ou porque alguém estava descansando e não pôde atender, ela está ali sofrendo de dores. No lugar disso, amenizar o sentimento, acalmar, e através da nossa prece, que Jesus nos ensina, né, é a ferramenta mais bela para a gente conversar com o Criador, fazemos a intervenção naquele espaço. Então eu não tenho a cultura de um médico, não tenho o conhecimento de uma cuidadora de idoso, não tenho a capacidade de uma professora que cuida de uma criança, mas eu posso pedir pela prece, se eu estou harmonizado, né, nos passos do Mestre, como mordomo de Deus no mundo, pela oração, que mãos operosas cheguem até ali e harmonize, equilibre, que alguém surja para melhorar o local, né? Então é nesse caminho que o texto, e nesse livro, no capítulo 1, ele nos convida para estarmos atentos no nosso dia a dia. Ou seja, se eu cuido de mim, eu cuido do espaço que todos estão. Se todos cuidarem um pouquinho, um tiquinho que seja do seu espaço, todo o grande espaço estará cuidado. E aí sim nós não veremos desequilíbrio nem desarmonia em lugar nenhum, porque os seres humanos estarão dentro dos passos do Mestre. Como é que é o passo de Jesus? Mansuetude e humildade. Onde fica a mansuetude? Ela fica alojada no pensamento. E onde fica a humildade? Ela descansa, fica deitada no sentimento. Ela está no nosso coração.
é a maneira que nós enxergamos as coisas. Então cada um de nós tem um óculos, não é assim? Alguém olha para alguma coisa e geralmente vem comentar conosco, olha que dificuldade, como é que as coisas estão acontecendo. E aí a gente já começa a argumentar por um caminho de aprimoramento, como a gente estava falando, né? Se colocar as árvores, melhorar, né, a ventilação, a natureza se recupera. Por quê? Está quente, tá? Sabemos que parte disso tem a ver conosco? Tem. Mas tem outra parte que é a mudança do próprio planeta também. Nós somos seres inteligentes da criação? Sim. O que nós podemos fazer, né? Melhorar um pouquinho com aquilo que nos cabe nessa caminhada momentânea no mundo material. Porque nós estamos aqui internados numa escola de aprendizagem. Então nós adquirimos experiência e temos um aprendizado, ok? Então a partir daí eu vou colocando um tijolinho, que experiência eu tive, que aprendizado adquiri. Essa nova experiência, que aprendizado adquiri. O planeta me traz uma dificuldade, que é para que eu possa melhorar aquela dificuldade, eu vou e gero com a minha inteligência, sentimento harmonizado, o que fazer para corrigir aquilo. Nós andávamos a pé, quilômetros e quilômetros, não existia carro, não é? No passado o primeiro carro foi a vapor, depois veio o sistema de linha férrea com trem, daqui a pouco depois chegou o carro a gasolina, óleo diesel, álcool, hoje nós temos carro elétrico, já tem gente aí nos laboratórios testando um motor que vai funcionar com vento, nem eletricidade solar nem nada vai precisar, ventou, o carro vai andar. Observe onde nós estamos chegando. Então, estamos no mundo para fazermos as coisas, não para nós ou para os homens ou as pessoas, mas torná-lo melhor, né, que estamos fazendo para Deus, porque Ele deseja, enquanto Criador, amor, que nós coloquemos o reino dele no mundo. E que é o reino de Deus? É o amor. O reino de Deus não é a religião. O reino de Deus não é a minha profissão de fé. O reino de Deus é o processo da amorosidade que Jesus nos trouxe nas suas lições do Evangelho para executarmos. Joanes, por intermédio, né, do nosso querido Raul Teixeira, ele chama atenção para ficarmos atentos. Olha, a sua sensibilidade com o idoso, com a mulher que foi agredida, uma guerra em tal lugar, a fome que assola, muda um pouco esse olhar e traz o lado positivo da beleza que o universo traz no intermédio do planeta que você se encontra. E aí nós vamos observar que muito mais do que a fome, a guerra e a peste, a alimentação, animais, né, cantando, voando, peixes brincando, crianças, né, para lá e para cá, nesses espaços que nós convivemos onde tem criança, a alegria que elas representam e desenvolvem para nós. Então, em Jesus, nós vamos ter essa consciência plena. E aí onde nós vamos entender o fardo suave e o jugo leve, nesse processo de mansuetude e humildade, né? Ou seja, onde é que vai estar o fardo neste momento? Na maneira que nós pensamos a vida. A cabeça fica pesada, porque eu fico com ela cheia de problema, né? E onde é que vai estar o jugo? No campo do sentimento, porque eu não consigo perdoar, eu não consigo compreender, eu não consigo acolher, né? Então nesse processo o coração ficou preso, que é o chamado fardo, jugo. Meu fardo é suave e o jugo é leve. A mansuetude é o pensamento de equilíbrio, me capacita para resolver esse problema na família, né? Porque nós temos as nossas guerras fratricidas muito mais do que na televisão. A gente fica olhando um país jogando bomba no outro, mas dentro de casa nós temos, não é, guerras absurdas. No seio do grupo da família, irmãos, primos, parentes também. Então é preciso mudar dentro de nós, ok? O coração estar atento no que está sentindo, naquilo que vê. E ao mesmo tempo, o que está pensando naquilo que vê, né? Se eu penso, né, com um fardo suave, o jugo também vai ficar leve. Porque o coração vai harmonizar o pensamento, não vou julgar ninguém e vou fazer o quê? Tentar ajudar. Passei ali na esquina, chamo um vizinho, olha, tá entrando água ali, você viu o outro vizinho, assim, ele tá com um problema perto do muro dele, pode cair, vamos lá, alguém tem enxada? Junta todo mundo ali e faz uma curva de nível, né? Para a água da enxurrada não derrubar o muro do vizinho. De repente o vizinho nem dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Mas um grupo se juntou e para fazer o bem, façais ao próximo tudo o que queirais que faça contigo, um grupo se juntou e evitou que o muro daquela casa caísse em razão da quantidade de enxurrada que ali passava. Então assim, cuidar do mundo estando no mundo é também cuidar de nós. E precisamos estar atentos a esse procedimento em nossas vidas, sentindo exatamente em nosso coração o que ocorre por cada coisa que nós vemos e cada coisa que nós ouvimos, ok? E ao mesmo tempo, aquilo que vemos e ouvimos, como nós pensamos e o que nós pensamos.
Se eu tenho uma posição egoísta, eu vou dizer que o outro está errado. Se eu tenho uma posição colaborativa, o que eu posso fazer para poder diminuir essa situação ou melhorar aquela condição? Não é? Paulo de Tarso fez isso. No momento que ele teve o esclarecimento de como ajustar a mansuetude e humildade no pensamento e no sentimento, o que ele disse? O que queres que eu faça? Né? E a gente logo de imediato quer o quê? Ou se livrar de alguém ou julgar alguém. Não entra na minha casa, eu não quero te ver, não falo mais contigo. E é justamente o contrário. Na expiação e prova é um vestibular do espírito imortal. Não é isso? Nós temos que buscar fazer uma prática que Jesus nos pede, né? Que é o amor incondicional e desinteressado por qualquer pessoa, ou ele chamou de próximo, independente de como ela se comporta. Aí sim o mundo vai ficar melhor, né? Enquanto eu egoísta, eu vaidoso, eu orgulhoso, achar que sou melhor do que os outros, ou mais importante do que os outros, o mundo vai ficar assim, com sujidades. Uma hora é uma bomba que cai ali, outra hora é um tiro que aparece lá, outra hora é um tapa de alguém no rosto de alguém, outra hora é um empurrão sobre o outro, outra hora alguém joga um lixo pela janela do carro, né? Que não é lixo, é resíduo gerado por a gente mesmo, e daqui a pouco sentamos e vamos ver no noticiário, olha, a enxurrada entrou na casa de não sei quem, olha, aquelas casas ficaram sem colchão, sem geladeira, aquele povo, aí junta todo mundo para mandar água, mandar roupa e tal, mas antes daquilo acontecer, alguém deixou de fazer alguma coisa, e aí vem o pedido de Jesus, né? Tudo que fizerdes no mundo, façais como se fosse para Deus. E aí, aonde Jesus quer que nós cheguemos? Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. O Joanes ditou o que no texto para o Raul Teixeira? Deus foi esmeríssimo, cuidadoso o tempo inteiro, para nos colocar água, pássaros, frutos, árvore, flores, né? Cheiros e sabores, para nós termos uma vida regalada aqui, né? Nós temos no planeta Terra, vamos colocar uma linguagem bíblica, o jardim do Éden, tudo está à nossa disposição, né? O pé de manga na rua, cobra alguma coisa da gente para pegar a manga lá? Vocês já pagaram lá? Alguém deixou 10 reais, 20, 30? Tem pé de manga por aqui? Não, né? Tem? Você olhou para o pé de manga, quanto é que aquela manga amarelinha ali? Aí foi lá, colocou o dinheiro e voltou? Não, né? O que é que nós fazemos quando vê uma manga boa? Pegamos um pedaço de madeira, né? E jogamos na árvore, na mangueira, para derrubar a manga que a gente quer, não é assim? Damos uma paulada nela. Mas por que ela recebe a paulada? Porque ela doa de maneira incondicional, desinteressada. Nós, humanos, devemos entender isso. Ora, no reino vegetal, a planta se deixa levar uma pancada para dar o fruto para a gente. A planta permite ter um galho cortado para dar uma roseira melhor ou um fruto melhor. A pedra se permite ser cortada e quebrada para construir a nossa casa, a nossa escada, o nosso muro, não é? E o animal se permite ser cortado, aqueles que utilizam a carne ainda, para nos alimentar. Então, do mundo mineral, mundo vegetal e o mundo animal, está mostrando o que é o servir. Já é um livro aberto, nos ensinando o que fazer neste mundo a serviço do Criador. Ora, se eles trabalham por instinto ou ser ciente, ou de maneira apenas natural e automática, nós temos inteligência, que é razão e sentimento. E aí o que nós precisamos fazer? Seguir os passos do mestre, não é? Estando no mundo, cuidando do mundo. Ou seja, nós ficaremos na terra da promissão, os que forem mansos e humildes. Somente os mansos herdarão a terra. Ah, peraí, na transição planetária eu não vou para outro planeta? Não, é a terra que vai melhorar de qualidade. Os habitantes vão ter um comportamento diferente, uns perante os outros, né? Então a gente acha que iríamos mudar, né? Saltar de um planeta para o outro. Não é assim que funciona. A terra vai melhorando à medida que nós, habitantes, vamos nos aprimorando e melhorando, seguindo as orientações de Jesus, que é amarmos uns aos outros, né? Como Ele nos ama, e servirmos uns aos outros de maneira incondicional e desinteressada. Ao realizar isso, todos nós teremos o cuidado com a natureza, não é isso? O cuidado com os animais, o cuidado com o meio ambiente, porque dentro de nós temos cuidado conosco. A partir de dentro é que exterior, a parte de fora, vai se apresentar. Então assim, todas as vezes que chegar no lugar, ele está abandonado, insalubre, sujo, esquisito, é porque também aqueles que ali se encontram, dentro deles, no coração, que é sentimento,
e na razão, que é o cérebro, tem uma guerra, tem uma confusão, tem um desequilíbrio. Porque na hora que nos harmonizamos, a primeira coisa é melhorar o espaço. Um exemplo, a casa de vocês, o cuidado, né, que vocês foram tendo de arrumar o quintal, limpar isso daqui, né, fazer o esquema do prédio e construindo parede por parede, né, assim, para hoje você ter o conforto de sentar, de nossa, no começo era bem diferente. Mas por que hoje tem esse formato? Por que hoje a casa é formosa? Porque dentro de cada um que aqui chegou, dentro estava formoso. Havia um sentimento de servir, havia um pensamento para atender esse sentimento. E todos se juntaram e a comunidade recebeu a Casa Maria de Nazaré com essa beleza que é agradável para nos sentarmos, conversarmos um pouco, recebermos o tratamento fluídico que é o passe, recebermos as orientações pelos estudos, ouvirmos momentaneamente, ouvir uma palestra para melhorar o nosso comportamento neste mundo que está distante da lei de amor, e o amor é Deus. Então a casa nos conclama com esse conteúdo a pensarmos assim: estamos no mundo como colaboradores de Deus, cuidando do mundo. Mas para cuidar do mundo, devemos fazer as coisas como se fosse por aquele ou para aquele que nos fez, que é o Criador. Se Ele é amor, não é isso? Deus é amor, soberanamente justo e bom. Nos deu vento, sol, chuva, nuvem, árvore, pássaro, fruto, para a gente poder sobreviver. Então nos cabe retribuir cuidando desse espaço que Ele nos doou para sermos mordomos fiéis, né? Ou colaboradores da obra dele, dentro da empresa de Jesus, que aí nós seguimos Jesus, que é o seu evangelho, né? Que cuida de nossas vidas. Então, irmãos, pensemos nisso. Vamos analisar nosso cotidiano e, no lugar de olhar para fora, vamos olhar para dentro e tentar observar como é que sentimos e pensamos a beleza que Deus nos coloca todos os dias quando nós saímos para o trabalho ou para alguma coisa e tem uma árvore, tem uma flor, tem uma abelha, tem um pássaro, tem uma lagarta, não é? Tem uma lagartixa, tem alguma coisa passando por ali que é para nos dar a atenção de que estamos no mundo em conjunto para, neste mundo, fazer as coisas ficarem melhores. E, acima de tudo, nós melhorarmos aqui, a partir de dentro de nós, tudo que está ao nosso redor. E assim vamos o quê? Contaminando, na linguagem, né, das infecções. Vamos causando uma infecção no outro. A bondade está dentro de mim, passa para aqueles que estão dentro do meu lar, que vai passar para a minha vizinhança, que vai passar para o local de trabalho, que daqui a pouco está no planeta como um todo. E aí sim, o evangelho vai ter chegado a toda criatura, porque somente os mansos herdarão a terra. Para ser manso, eu preciso compreender, acolher, esclarecer, instruir e consolar. Tem diferença de esclarecer e instruir? Tem. No esclarecimento, eu diminuo as dúvidas, é o que o Espiritismo faz. As pessoas chegam aqui com um monte de pergunta e a gente vai fazendo o esclarecimento. E na instrução, eu passo o evangelho cristalino de Jesus para aquela pessoa. Jesus ensina assim e o comportamento deve ser assim. No esclarecimento não, eu chego aqui cheio de dúvidas, com problema. Aí eu preciso dar uma luz para aquela pessoa. Olha, essa situação, há um caminho, você já procurou por aqui, por ali, e ele vai aliviando. Mas depois na instrução não, ele se transforma num outro trabalhador e ele vai passar a gerar esclarecimento e instruções em outros lugares, multiplicando a mensagem de amor. Por isso que Jesus nos pede, né? Ide e levai o evangelho a toda criação. Em algumas traduções, a toda criatura. Ok? E aí Joanes diz: estejamos no mundo cuidando de tudo, dentro da graça daquele que nos fez, e no lugar de reclamações, agradecimento, não com palavras, mas com comportamento, para melhorar os espaços que são insalubres ou perigosos, ou comportamentos que são bélicos, de duelo ou de desarmonia, chegarmos ali levando a mansuetude e humildade para aquelas pessoas que nós não as temos ainda, mas Jesus nos oferece por intermédio do seu evangelho. Alguma pergunta? Está todo mundo quietinho assim? É muita coisa, né? Raciocinar o mundo, meu Deus, né? Me colocaste aqui, para quê e por quê? É importante isso. Opa, eu não tenho só que cuidar de mim, né? O Criador quer que eu cuide do mundo também. E no mundo eu tenho tudo, como eu falei, a estrutura mineral, a estrutura vegetal e a estrutura animal. E a outra que é hominal, nós humanos. Temos que cuidar desses 4 reinos da natureza, para um dia não precisarmos mais voltar aqui
e ficarmos junto com Jesus nos espaços siderais, fazendo outro tipo de trabalho. Que lá fora, no plano espiritual, se trabalha muito mais do que aqui, certo? Então, se nós achamos que trabalhamos muito, eu quero me aposentar porque trabalhei demais, desencarna. Aí você vai ver o que é trabalhar propriamente dito. Porque como o espírito não dorme e a alma, o espírito não cansa, trabalha 24 horas ininterrupta a serviço do bem de todos nesse universo de Deus, na imensidão de planetas que tem por aí. E nós aqui, Jesus só pede para oferecermos um simples copo de água a um pequenino. O que é dar um simples copo de água? Acolher, esclarecer, instruir, consolar. E aí nós estamos aliviando o sofrimento de alguém ou emprestando nossos ouvidos, nossa palavra, nosso abraço, para que ela se sinta, amparada neste mundo que o amor de muitos tem se esfriado, mas nós precisamos, enquanto seguidores de Jesus, manter esse amor vivo, sem propaganda, sem informação para ninguém, mas no silêncio da nossa alma, todos os dias deitar a cabeça no travesseiro e saber que, olha, Jesus, hoje eu levei um simples copo de água para alguém, nem que seja igual uma planta, dar água para um cachorrinho abandonado, mas eu aliviei o sofrimento de alguém. Isso é importante a gente manter na consciência diariamente. E aí assim estaremos cuidando de nós pelo ato da caridade, estaremos cuidando do mundo pela gratidão daquele que recebeu a nossa assistência, seja ele um mineral, seja ele um vegetal, seja ele um animal ou um outro ser humano do reino hominal. Eu tenho uma pergunta, não é política, embora possa parecer. Há 30 anos, mais ou menos, já é divulgado que nós temos que ter cuidado com a natureza, principalmente com a questão climática e aumento da temperatura. E agora nós temos um presidente norte-americano que diz que vai investir no consumo do petróleo, que não vai se preocupar... Combustível fóssil. O combustível fóssil não vai se preocupar com a natureza, que isso é besteira. Por que Deus permite que tiranos, homens que não têm juízo, não têm compromisso com a natureza, tenham tanto acesso ao poder e a fazer mal à própria humanidade? Isso. O Criador, vamos perceber a nossa existência. Planeta de expiação e provas. Expiação por causa das doenças. E as provas por causa do teste de inteligência e de sentimento que nós temos que passar. Cada um de nós tem um grau de responsabilidade, de comprometimento no espaço que nos cabe, certo? Na casa, não é isso? Com a nossa família, na vizinhança onde nós moramos, nos espaços sociais, seja profissional, religioso, de lazer que nós convivemos e, evidentemente, no processo de governança de alguma cidade como os prefeitos, estado como os governadores ou país como os presidentes. E existe aqueles que nós não prestamos atenção de organismos internacionais. Então, quem está, por exemplo, numa organização das Nações Unidas, ele está com as Nações Unidas. Cada grupo daquele tem um presidente, mas que se reportam àquele órgão que ele se encontra e àquela pessoa que fomenta. E aí a pergunta, como pode, há mais de 30 anos, ou antes disso, Jesus já pedia, ide levar o evangelho a toda a criação. Levar o evangelho é a boa nova. O refrigério. Então Jesus já dizia, cuide do animal, cuide das crianças, cuide do meio ambiente, é levar o evangelho, o bem-estar, o cuidado. Por que Deus deixa isso ocorrer? Olha que pergunta interessante. Por que o Criador deixa ocorrer? Como é que nós vamos fazer uma prova se o professor vem fazer a prova no nosso lugar? Como é que nós vamos tirar uma boa nota se nós não tivermos o direito de responder as questões dos textos que nós mesmos criamos? Então, por que se deixa esse indivíduo surgir? Na pedagogia, existe uma técnica chamada ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que Jesus, em 2025 anos, chamou de deixar crescer o joio junto com o trigo. E não pode arrancar antes da hora, porque o trigo não vai estar maduro e o joio também vai estar muito verde. E ambos vão arrancar a raiz e vão morrer. Então, aparece de tempos em tempos quando a humanidade vai dar um salto de qualidade na sua maneira de se comportar. Então agora, nós estamos conversando muito, O que é o calor intenso? Nós precisamos replantar árvores, precisamos cuidar de jardins. Por que as pessoas estão agressivas? Precisamos resolver mais a questão de amor. Então nós precisamos do contraste, precisamos da noite para entender o dia, precisamos do calor para entender o frio. Precisamos do amargo para compreender o salgado. Precisamos do azedo para compreender o doce.
Então, esse contraste é prova e expiação. Aparece nos tempos de mudança, sempre vem alguém que, na pedagogia da educação, o mundo vai dizer, ficamos desse lado, com esse comportamento, ou ficamos do lado de cá? E aí, sem julgamento, a sociedade acorda e se junta para tomar uma atitude diferente do caminho que aquele está seguindo. Ok? Então, quando Jesus chegou na Terra, tinha guerras. Quando ele chegou, tinha escravização. Na época de Jesus, tinha um centrão com 11 partidos. Aliás, 10, porque o partido dos samaritanos não entrava aí. Né? E Jesus não se envolveu com aquilo, mas não deixou de ser um trabalhador da política de amor. Essa nós não podemos deixar. Não importa o nosso direcionamento, se é de direita ou esquerda, o amor tem que estar presente. Então a pergunta, por que aparece isso de vez em quando? É o contraste. Opa, vamos testar a consciência de quem vai ficar e de quem vai ser degradado? Nós não vamos para a transição planetária de regeneração? Quem é que vai subir e quem é que vai descer? Né? Quem vai para mundos primitivos porque não teve um cuidado, manteve guerra, sujidade, lixo na rua, estragou o ambiente, né? Permitiu combustível fóssil, já tem tecnologia com outros sistemas sustentáveis que não vai contaminar o ar, né? Nem as águas, mas a pessoa quer manter aquilo. Aí aqueles que estão num patamar estão numa prova, ele também. Quem tira nota boa não segue esse pensamento. E quem não tira nota boa, não vai poder ficar aqui, porque a Terra não comporta mais o combustível fóssil. A Terra não comporta mais rejeitos, né? Nossos plásticos que estão aparecendo no fígado, no rins e na urina, nós temos microplásticos na água, temos microplástico no peixe, microplástico na carne de gado, na ração que vai, nas sementes tem microplástico. Então, quem jogou esse microplástico lá? Nós que jogamos. Então, quando se adquire a consciência, alguém já começa a querer limpar essas estruturas e aí aparece constantemente o contraste. Vamos ver se eles tiram nota boa. Aí coloca-se alguém, o joio e o trigo. Mestre, nós plantamos trigo e à noite veio um semeador e jogou o joio lá junto. E agora os dois estão crescendo. Vamos arrancar o joio? Aí Jesus diz o quê? Na parábola? Não, deixa crescer junto. No momento certo vai ter a colheita, que você vai identificar o trigo. Enquanto o joio vai estar com sua haste verde, rígido, o trigo vai se curvar na produção do fruto. Vai ter a humildade para servir e mudar a circunstância. E aí o ceifeiro vem, pega o egoísta, o orgulhoso, o que não tem compreensão da vida humana em conjunto, e ele é retirado. Degredo, regeneração, transição planetária. Vai lá para o planeta que aqui queria colocar combustível poluente, lá no planeta ele vai chegar com outra ideia para tirar o combustível poluente. E nós vamos continuar aqui com as nossas provas e testes na transição regenerativa para o bem, para o bom e para o belo. Então nós necessitamos sim da dor para entender a saúde, não é? Por que é o problema? Se eu não escovei o dente, o que vai acontecer comigo? Uma cárie. Apareceu o joio. Mas eu tinha um trigo, não tinha? Escova de dente, pasta de dente, água para escovar o dente todo dia. Ah, mas eu não vou escovar. Não é? Aí eu tinha o amor, quero escovar os dentes todos os dias. Mas depois apareceu a dor para me dizer, olha, como era importante ter escovado. Aí eu vou lá no dentista, cuida, tal e tal, faço implante, melhora tudo, e aí eu passo a escovar os dentes direitinho. Então, gente, a presença dessas pessoas que são de guerras, os homens de guerra, né? Os senhores da guerra, vocês estão vendo por aí, ok? Os senhores de retroceder no processo de sobrevivência da humanidade com alimentação, produtos, substâncias químicas na agricultura, agrotóxico, que pode comprometer. Ele vem para testar os chamados eleitos, os escolhidos, os que estão no princípio da mansuetude e humildade com razão, fé raciocinada. E ele vai perceber e vai sentir que não é assim. Vai brigar com aquele outro que quer poluir? Não, mas vai pelo comportamento, pela atitude, acolher, esclarecer e instruir. Ele vai perceber que vai chegar uma hora, o caminho muda, né? Então, a pergunta é muito interessante porque o tema é isso, né? Estamos no mundo para cuidar dele. Para pior, não, nós não podemos voltar na pré-história. Temos que ir para a modernidade. Hoje, a maioria de nós, eu tenho amigos que são deficientes visuais, eles não conseguem ver a mensagem no celular. Eu posso mandar uma mensagem de texto para ele. O celular fala com ele a mensagem que eu passei. Então você fica analisando o contraste, como que alguém criou isso e o outro está querendo destruir. É o joio e o trigo, que na pedagogia chama de zona de desenvolvimento proximal. Os professores pegam um aluno na sala, verifica ali, tem um aluno muito adiantado, 10, aí ele já sabe que vai fazer 10 grupos.
porque ele vai separar esses alunos adiantados, senão aquele grupo é sempre melhor. Aí ele faz 10 grupos, aí coloca um adiantado em cada grupo. Aí ele pega um aluno médio, 10, aí coloca em cada grupo. Aí ele pega um aluno fraco, aí ele coloca junto com aqueles. Então tem um forte, um médio e um fraco. Aí ele pega um aluno que não tem rendimento, aí são 10, aí ele faz os 10 grupos, que vai ter um aluno forte, um aluno médio, um sem rendimento e um aluno fraco. E ali ambos se nivelam e um ajuda o outro a crescer no lugar de criticar. Então nosso processo é entender a inteligência universal. O Criador é tão sábio que diz assim, vamos fazer a prova desse estudante evolutivo a caminho da luz. E vamos colocar perto deles aqueles que são contrários para ver como é que ele se comporta para ajustar aquilo que o outro está desajustando. E aí é a harmonia, volto, a mansuetude e humildade que vai fazer com que a gente entenda o que Deus deseja de nós a partir do momento que surgem esses desafios. Aí já não são dificuldades, são desafios. Né? É testar se nós somos seres inteligentes da criação, mas se ao mesmo tempo o coração de humildade está se manifestando junto com a mansuetude. Razão e sentimento junto, vamos olhar, no primeiro momento assusta, ai, a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, ai, a guerra de Israel com a Cisjordânia. No primeiro momento aquilo, por que nos assustou? Nós não somos de guerra. Não é? Nós não queremos mais isso. Ai, a poluição, vai usar de novo petróleo e está tirando óleo diesel, já tem carro elétrico, a gente liga na tomada, o que é isso? É um teste, mas é para a gente ficar reclamando, voltando para o texto do Joanes? Não, é para nós nos posicionarmos de forma proativa para mostrar com o nosso exemplo, comportamento, que aquela pessoa está equivocada. Então vai chegar uma hora que ela vai perceber que ninguém está comprando aquele tipo de carro que usa o combustível fóssil, não é? Ninguém está mais comprando aquela... Alguém tem televisão com aquele tubo de raios catódicos que ficava chuviscando e você colocava um bombril na antena para poder enxergar e uma tela azul na frente para dizer que a TV era colorida? Ninguém compra mais, né? Alguém compra aquela televisão que era uma caixa grandona? Não, hoje era estreitinha, né? Chama Slim, não é isso? Parece que é um livro, né? Você pendura na parede como se fosse um quadro. Ué, mas por que não continua comprando antes? O contraste. Nós estamos percebendo o que era bom e o que era belo, o que era ideal, o que era saudável. E aos pouquinhos nós vamos nos ajustando. Mas Deus, por ser inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, enquanto professor, deixa eu ver se meus filhos, inteligência relativa, está percebendo o que eu desejo. Aí ele joga o vestibular ou o concurso para ver se a gente sobe de nível, né, a partir dessas diferenças. Ok? Então, por isso que periodicamente aparecem os senhores da guerra, os senhores da poluição ou os senhores do retrocesso, né? Que querem testar a capacidade daqueles que estão ali com o coração sereno e o pensamento harmônico para fazer com que a humanidade caminhe de uma maneira mais equilibrada, justa e sem tanto desarmonia assim. E sempre venceremos. Enquanto que eles fazem muito barulho, a mídia mostra, a turma que faz isso está em silêncio. Não é isso? É como diz em Minas Gerais, né? A sopa está muito quente, o que você faz? Começa a comer pelas beiradas, né? Então você vai pegando a colherzinha e vai ali, daqui a pouco a sopa já foi toda e o prato está vazio. Essas pessoas vão desaparecer um dia. Todos que são duelistas, todos que são contrários à lei de progresso, principalmente a lei de progresso ligado à lei de amor. Não vai ficar aqui, porque somente os mansos herdarão a terra. Para herdar a terra, Jesus chamou de terra da promissão. Promissão é a terra que tudo dá, com qualidade, com bondade, com beleza. E essa pergunta é tão interessante, vocês podem acessar a internet, quem vai nos assistir depois aí pelas redes, vocês coloquem lá no Google assim, países do planeta Terra que não têm forças armadas, vão se assustar. Nossa, já tem tudo isso? Só veja a relação. Não tem, nenhum deles tem mais forças armadas. Não tem tanque de guerra, não tem canhão, nenhum deles tem mais metralhadora, fuzil, escopeta, nenhum deles. Eles já acabaram com a verba para ter exército, marinha, aeronáutica. Eles direcionaram a verba para a educação e para a saúde e para a agricultura, melhorar as condições alimentares desses países, tá bom? Então, quem está aí na rede, assim que assistir, países do planeta Terra que não têm forças armadas, tem uma lista gigantesca. Nós, espíritas, chamando de transição regenerativa do planeta para nos tornarmos melhores com essas nações que já não têm armas nenhuma, não tem nem forças armadas para atacar nenhum dos seus vizinhos territoriais. E aí sim, esse contraste dessas nações
vai começar aos pouquinhos ensinar para as outras que nós podemos conviver sem estar armado uns contra os outros, mas com coração amoroso para acolhermos, esclarecermos, consolarmos uns aos outros. Esse é o caminho, e aí é o teste do Criador, e mostrar o contraste, que de vez em quando aparece o joio no meio do trigo.